Bom, sejam todos muito bem-vindos. Esse seminário aqui, ele é um seminário que me foi pedido por algumas pessoas, né, já há algum tempo, para retomar aí os fundamentos, né, a metapsicologia, fazer uma leitura comentada e tal. E eu quis fazer isso a partir de uma leitura comentada ali dos textos do Freud mesmo, ao invés da gente fazer trabalho como eu costumo fazer, né? Mas no seminário mesmo, vamos conversando, vamos trabalhando. Né? Então aqui vai ser uma leitura comentada. O texto da pulsão e seus destinos que nós vamos usar e o recalque é esse aqui, tá? Que a gente encontra na Companhia das Letras, na Autêntica. O texto O Inconsciente, a gente ainda não tem ele na, é, não tem ele na edição da Autêntica. Tenho conversado bastante com o Pedro Eduardo Tavares, com o Gilson Iannini, né? E o próximo que vai sair agora é a interpretação do sonho. Eles estão colocando, inclusive, a questão no singular em vez do plural. Eu não sei por que que atrasou também, porque era para ter lançado aí no final do primeiro semestre, né? Tava conversando com ele já ano passado, mas tudo bem. Então, o próximo vai ser a interpretação do sonho. Aí depois tem mais um texto, e aí provavelmente depois vai ter ali o texto, é, alguns textos da metapsicologia, tá? Então, para hoje, a gente vai começar com o texto A Pulsão e seus Destinos, porque eu acho que essa é minha perspectiva mesmo, né? Completamente minha. Depois vocês vão poder dizer se vocês concordam ou não com a minha perspectiva. Mas eu simplesmente eu acho que é impossível a gente falar de inconsciente, né? Se a gente não explora, principalmente a questão do recalque, né? Se a gente não explora o texto A Pulsão e seus Destinos do Freud, é, em que o Freud mesmo vai advogar a favor de uma força, né? De uma energia, né? Essa energia pode ser ligada ou desligada. Quando a gente vai dizer de energia ligada, é porque ela está ligada a uma representação. Teoria da representação aqui, a gente vai, quando a gente lê o texto inconsciente, a gente vai entrar bastante na questão da teoria da representação, porque é importantíssimo, tá? Talvez a gente não leia o texto O Recalque do Freud, tá bom? Talvez a gente não leia o texto, mas no texto O Inconsciente tem dois capítulos sobre o recalque que resumem muito bem todo o texto do recalque. Então, é mais ou menos assim. O texto inconsciente a gente já vai ter os elementos suficientes para falar sobre o recalque. Se der tempo, a gente passa ali, tá? No texto. Mas eu acho que fazendo a leitura ali comentada do texto inconsciente, a coisa caminha muito bem, tá bom? Não sei, tem alguém aqui que é a primeira vez que está participando de alguma coisa comigo, que nunca... Suzana, Mariângela, tá? Camila, Eu, sejam bem-vindas então, espero que gostem. Já conhecem alguma coisa do meu trabalho ou não? Não, nada? eu já assisti algumas aulas no YouTube. Ah, tá. Eu também vi aulas suas. Eu também já assisti pelo FCast. Ah, legal, legal. Gostou do percurso no SPcast? Bastante. Eu gosto bastante. Que bom. Ah, tá. Beatriz também, primeira vez. Pessoal, se for possível, deixa a câmera ligada, tá? Pra gente poder se ver aqui e ir conversando, tá? Posso Bom, fazer uma pergunta de iniciante, então, de oi. primeira viagem com vocês? Alguém tem os textos e pode passar depois para o PDF? Se a gente puder falar sobre isso, de repente alguém pode me ajudar. Se alguém puder encaminhar daí depois no PDF lá, tá? Tá. Eu não posso por várias razões, né? Primeiro que eu também tenho os meus livros. Segundo que eu sou Posso muito amigo do imaginar. Pedro.
e do Gilson, e eu também coordeno pós-graduação que tem parceria com a Editora Autêntica, né, pelo Instituto ESP, né? Então, quem compra os livros da Autêntica e é aluno do ESP, de tempos em tempos tem um desconto lá, um valor promocional e tal. Tá. Então, eu não consigo fazer isso para vocês, tá, gente? Mas tudo bem. Pode fingir que eu não É, perguntei isso, não, então. fica tranquilo, o pessoal manda, né? Ah, tá legal. Vamos lá. O texto, então, que a gente vai pegar aqui é da Companhia das Letras, né? A Pulsão e seus Destinos. Espero que, acredito que a maioria de vocês tem aí, né? Esse da Autêntica, especialmente, tá bilíngue, né? Tem o alemão e o português. Ah, tem uma live comigo e com o Pedro Eudoro Tavares falando sobre esse livro aqui, sobre a pulsão e seus destinos, a escolha da tradução, por que o termo pulsão ao invés de instinto, né? Ou mesmo o termo deriva, que seria um termo um pouco mais próximo daquilo que se espera ali do termo, ah, é o termo Drang, né? Que o Freud coloca, né? Drang é outra coisa. Tudo isso o Pedro ele explica na live. Depois, se alguém encontrar, pode mandar lá no grupo também. A gente conversou bastante assim sobre isso aqui, né? Sobre esse texto, tradução. Daí ele, em um dos momentos, ele fala assim: olha, o termo pulsão no português ele é muito utilizado, só que as pessoas não se dão conta disso, né? Como, por exemplo, compulsão, né? Propulsão. Então, ele vai falando todos os termos pulsão, assim, né? Pulsação, né? Então, ele diz assim que o termo pulsão, ele faz parte da língua portuguesa, principalmente aqui no Brasil, e ele vai explicando lá a escolha, porque propulsão... Minha gata entrou dentro da minha mochila, gente, peraí. Lola, pronto. Ele vai explicando o termo, e nessa ideia de compulsão, né, a gente vai pensar, inclusive, outros conceitos no campo da psicanálise e da saúde mental, né? Se bem que é impossível uma vida sem pulsão, né? Então, mais ou menos todos nós necessitamos da pulsão, nós vivemos com pulsão o tempo inteiro. Hum, e aqui tem um problema já na tradução, que eu até não conversei com ele, com relação ao termo destinos. Porque quando a gente vai pensar em destinos, a gente está pensando necessariamente em um fim, né? Não é? Um destino, chegou ao destino, chega ao fim, como se fosse algo estanque. E precisamente nesse texto, Freud deixa muito claro isso, que a pulsão, quando ela atinge a meta, né, qual é a meta da pulsão? É a satisfação. Mas é precisamente a meta dela é o movimento de, não é se extinguir, que nem o instinto. Aqui já podemos fazer alguma diferenciação importante entre pulsão e instinto, né? O humano no campo da pulsão e os animais no campo do instinto, tá? Então, nós teríamos aqui uma diferença importante, mas ele quis manter o termo destinos, tudo bem? Ah, mas pode ser muito preciosismo da minha parte. Pode, pode. Mas acho que vicissitudes, talvez, ou caminhos, né, seriam propostas um pouco mais interessantes, tá bom? Mas com certeza absoluta, se a gente for conversar aqui, ele vai dar uma aula e eu vou acabar concordando com ele do porquê destinos. Tá, eu vou perguntar para ele ainda, eu vou mandar um áudio para ele aqui, vou perguntar para ele qual que foi a escolha do termo destinos. Vamos começar então, né?
página 15 aqui do texto. A gente vai ler só em português. Alguém aqui sabe alemão? Não? Ótimo, menos mal. Que se alguém souber, vai poder ficar falando, não, não está escrito isso, melhor que não saibam, igual eu. Vamos fazer a leitura no português mesmo e vamos tentar entender alguma coisa. Quem nunca leu esse texto? Levanta a mão para eu ter uma ideia. Nunca leram? Tá, legal. Esse texto aqui não tem como falar de psicanálise sem falar de pulsão, né? Porque é precisamente a diferença entre a pulsão e o instinto que vai definir aquilo que o Freud vai nomear de humano, né? E que todos os psicanalistas, a partir de Freud, com algumas exceções, né? Então não são todos, todos os psicanalistas, se está trabalhando com instinto, não trabalha com a psicanálise, tá? Isso a gente já pode colocar aí desde sempre. Então, todos os psicanalistas depois do Freud, eles vão pensar, né, o ser humano a partir do pulsional, não mais do instintual. E nós vamos ver aqui a diferença dos dois. Guardem, pelo menos a questão do instinto, né? Guardem isso de uma maneira muito. Isso tem que ficar para vocês, tem que ficar bem marcado para vocês. O instinto, tá? É aquilo que é periódico, sazonal, certo? Que é possível de saciar, mas que de alguma maneira retorna, tá? Em uma certa periodicidade. Você consegue, inclusive, prever, né? Mais ou menos, a gente consegue prever a questão do instinto. A pulsão não. A pulsão não. A pulsão a gente não prevê. O instinto animal tem sede a a um saber inscrito. No começo procura leite, depois toma água. Há um saber inscrito. Na pulsão, não. Não há nenhum saber prévio às experiências, muito menos um objeto. Tanto saber quanto objeto são preciso de é necessário que a gente construa, tá? Não tem um saber prévio, não tem um objeto prévio. Marco, como assim um saber prévio? Vamos pensar aqui num dos animais mais esquisitos que existem, os marsupiais, os cangurus, né? É, acho que koala também é marsupial. Então, nasce um bigatinho, esse bigatinho escala a barriga da mãe, escala, entra dentro da bolsa, agarra uma teta e mama e cresce. Ninguém ensina ele que é para cima, não é para baixo, que é para o lado direito, não para o esquerdo. Ele já vai. No humano, o bebê nasce, nem sequer sabe mamar. Hum? Hoje está cada vez mais claro isso, né? Eu estava na faculdade de psicologia muitos anos atrás, já se vão quase 15 anos. E lá a gente tinha aula de comportamento animal e análise do comportamento e tudo. E uma das fundamentações teóricas da análise do comportamento é que, por exemplo, o mamar era algo instintivo.
nada menos experimental do que tecer uma afirmação dessa, né? É engraçado isso, a psicologia experimental não observa antes de tecer certas conclusões, certas. Bom, para os animais é instintivo, a gente sabe, a gente vê, a gente observa. Para o ser humano, não. Minha filha mesmo nasceu e não sabia mamar. Teve que colocar sonda, estava muito fraquinha. Hoje está gigante. Aprendeu a mamar. Na relação mãe-bebê, algo se produziu ali de um desejo. Só para deixar muito claro isso para vocês, instinto é um saber prévio, inscrito e tem um objeto muito bem delimitado, anterior à experiência, ok? Pulsão, nós vamos ver o que acontece aqui, tá? Aqui estamos fazendo uma separação entre humano e animal, entre instintual e pulsional, tá bom? Vamos lá. Frequentemente ouvimos a exigência de que uma ciência deve ser construída sobre conceitos fundamentais claros e precisos. Não é essa uma das críticas que o pessoal tem feito à psicanálise ultimamente, né? Na realidade, nenhuma ciência, nem mesmo a mais exata, começa com tais definições. O verdadeiro início da atividade científica consiste antes na descrição de fenômenos que serão depois agrupados, ordenados e correlacionados. Já na descrição, não se pode evitar a aplicação de determinadas ideias abstratas ao material, ideias tomadas de algum lugar, por certo, não somente das novas experiências. Tais ideias, os futuros conceitos fundamentais da ciência, tornam-se ainda mais indispensáveis na elaboração posterior da matéria. No princípio, elas devem manter certo grau de indeterminação. Não se pode contar aí com uma clara delimitação de seus conteúdos. Enquanto se encontram nesse estado, chegamos ao entendimento quanto ao seu significado, remetendo-nos continuamente ao material experiencial, do qual parecem ter sido extraídas, mas que, na verdade, lhes é subordinado. Portanto, elas têm, a rigor, o caráter de convenções. Isso aqui é muito importante, tá? A princípio, toda ciência, né? A princípio, toda ciência, ela começa com conceitos que são convenções. Não são muito bem estruturados, não são conceitos bem delimitados. Hum. Portanto, elas têm, a rigor, o caráter de convenções. Embora seja o caso de dizer que não são escolhidas de modo arbitrário, mas sim determinadas por significativas relações com o material empírico, relações essas que imaginamos poder adivinhar antes mesmo que as possamos reconhecer e demonstrar. Apenas após uma exaustiva investigação do campo de fenômenos que estamos abordando, podem-se apreender de forma mais precisa seus conceitos científicos fundamentais e progressivamente modificá-los, de modo que eles se tornem utilizáveis em larga medida e livres de contradição. Então, é possível ter chegado o momento de defini-los. O progresso do conhecimento, entretanto, não tolera nenhuma rigidez nas definições, como nos ensina de modo brilhante o exemplo da física. Também os conceitos fundamentais firmemente estabelecidos passam por uma constante modificação de conteúdo. Freud aqui ele está sendo bem didático, né? Retomando a questão da física. Eu não sei se vocês têm essa compreensão, mas, por exemplo, o próprio conceito de gravidade no campo da física, né? Se você está trabalhando com o mundo aqui terreno, né? Você está trabalhando com a ideia de uma gravidade newtoniana, né?
Agora, se você passa para planetas, para estrelas, né, você vai trabalhar com a teoria de Einstein, né? A gravidade não é mais aquela equação onde dois corpos se atraem mutuamente, né? Você vai trabalhar com a gravidade enquanto uma distorção no tecido do espaço-tempo, tá? Você tem o tecido espaço-tempo e aquilo faz uma distorção, e isso faz com que nessa distorção, né, os objetos possam gravitar um em torno do outro. É bem interessante a gente pensar por aí, fazer um paralelo entre a psicanálise e a física, porque muita gente fala, né, que a psicanálise ela é uma teoria completamente fora, justamente porque seus objetos de estudo, né, a princípio o inconsciente, o recalque, a transferência, eles não são passíveis de serem observados empiricamente. Bom, também a gravidade não é passível de ser observado empiricamente, você só tem teorias sobre ela, cálculos, né, que te permitem determinadas experiências. Você também não consegue observar o buraco negro, o que você enxerga ali é somente o horizonte de eventos. E até então, até recentemente, né, a gente só tinha é, certas fotos, imagens, eram todas representações, né, de como se espera que fosse o buraco negro. Até que recentemente conseguiram, através de uma baita análise computacional, tirar uma foto de um buraco negro. E o que nós enxergamos não foi o buraco negro, não é o buraco negro, é o horizonte de eventos. Eu acho que isso aqui é muito importante, porque o buraco negro em si, ele é uma teoria matemática, né? Ele é uma equação matemática, A né? própria internet, né? Onde é que ela está? É isso, tem isso também, né? Então, assim, a gente consegue hoje pensar com muito mais facilidade, né, essas questões. Bom, você tem objetos que dependem necessariamente dos conceitos para existir. Conseguem perceber isso? A gente pode não ver o inconsciente, mas na medida em que a gente tem à nossa frente, como diz o Freud, aqui a descrição dos fenômenos, a gente propõe uma intervenção, a gente formula determinados conceitos que fundamentam uma prática, nós conseguimos modificar os fenômenos, né, a partir dessas intervenções. A gente não vê o inconsciente, a gente modifica o fenômeno. A gente não vê a gravidade, sequer a gente sente a gravidade, mas a partir de cálculos, a gente consegue modificar o fenômeno da gravidade. A gente põe um satélite na Lua, por exemplo, na Terra, né? Tá? Um conceito fundamental, convencional a essa maneira e até agora bastante obscuro, mas do qual não podemos abrir mão na psicologia, é o da pulsão. Sim, o Freud está trabalhando aqui com a dimensão da psicologia. Nós vamos lembrar que aqui nessa época ainda, a gente tinha duas possíveis leituras de psicologia. Nós tínhamos Wundt, né? E os psicólogos que trabalhavam no laboratório, que estavam muito mais alinhados a experimentos a respeito das sensações, sentimentos, na memória, neurônio. E você tinha a linha psicanalítica e filosófica, tá? Então, aqui nesse momento, a gente ainda tem o Freud dizendo que a psicanálise, né, ela também está dentro do campo da psicologia. Coisa que depois a gente pode dizer sem sombra de dúvidas que não, que a psicanálise é uma coisa e a psicologia é outra completamente distinta, né? Procuremos, pois, preenchê-lo com conteúdos partindo de diferentes lados. Primeiramente, pelo lado da fisiologia. Essa nos deu o conceito de estímulo e o esquema do arco reflexo, segundo o qual um estímulo trazido de fora e que atinge o tecido vivo é descarregado para fora por meio da ação. Tal ação está de acordo com seus fins. Se ela afasta a substância estimulada da influência do estímulo,
se a retira de seu raio de atuação. Como se relaciona então a pulsão com o estímulo? Nada nos impede de subsumir o conceito de pulsão no de estímulo. A pulsão seria um estímulo para o psíquico. Acho que aqui a gente tem que entender isso aqui de uma forma bem interessante, né? A pulsão, né, seria um estímulo para o psíquico. Já aqui, a gente começa a entender que talvez esse conceito de pulsão não seja, né, é, que a pulsão em si não seja algo da mente, como se fosse algo mental. Bom, se ela é um estímulo para o psíquico, né, ela não é algo da ordem de um mental. Freud aqui, principalmente nessa época, a gente vai ver depois no texto inconsciente, ele estava trabalhando com a ideia de psíquico, alma, mente, né? Psique, alma, mente, que são três ali traduções diferentes para o mesmo para a mesma coisa, por assim dizer, para o mesmo objeto. Mas o conceito de mente do Freud, tá? Beira a sede das representações. Então, a mente, né, é esse lugar, né, onde você teria ali as representações. Bom, para quem gosta de Lacan, já estamos falando aqui de linguagem, né? Quer queira ou quer não, a gente acaba pensando aqui com Lacan as questões a respeito da linguagem, tá? Entretanto, logo somos advertidos quanto a fazer equivaler pulsão e estímulo psíquico. Vamos lá. Claramente, existem outros estímulos para o psiquismo além dos pulsionais, aqueles que se comportam de modo muito mais semelhante aos estímulos fisiológicos, como, por exemplo, se você enfiar a mão no fogo, você vai tirar, ok? Quando, por exemplo, uma luz forte atinge o olho, não se trata de um estímulo pulsional, mas é o caso, no entanto, quando há um ressecamento da mucosa da faringe ou a irritação da mucosa do estômago. Obtivemos agora, portanto, material para a diferenciação entre o estímulo pulsional e o outro estímulo fisiológico que atua sobre o anímico. Então, a gente tem aqui dois estímulos, né? O psíquico e o fisiológico, ok? Cuidado para não pensar o estímulo fisiológico como instinto, tá? Sendo que esse estímulo psíquico é essa coisa que a gente está tentando entender que não é exatamente mental. É, É ele vai isso que ele explicar está aqui. desenvolvendo. Uhum. É isso. Ele vai explicar. Em primeiro lugar, o estímulo pulsional não advém do mundo exterior, mas do interior do próprio organismo. Por isso, ele atua de modo diferente sobre o anímico e requer outras ações para sua eliminação. Então, por exemplo, quando você tem a irritação da mucosa do estômago ou ressecamento da mucosa da faringe, a gente está falando de pulsão. Além disso, toda a É, essência do estímulo está na suposição de que ele atua como um impacto único, estímulo, tá? Estímulo fisiológico, de que ele atua como um impacto único, podendo então ser também neutralizado através de uma única ação adequada, cujo modelo estaria na fuga motora em face da fonte estimuladora. Tá quente? Tira a mão. Hum?
Posso ficar interrompendo? Não ficar interrompendo assim o tempo todo, mas posso fazer uma pergunta? Sim, sim. Tá, então estou entendendo isso, que o estímulo pulsional não vem do exterior, mas olha só, esse exemplo aí do ressecamento, né, e tal, pode ser uma resposta a algo exterior. Não sei se eu estou entendendo, pelo menos nesses exemplos, ou esse de tirar a mão do que está quente, né? Isso não começou do nada, é o que eu estou tentando dizer. Sim, sim, você pode estar com ressecamento da faringe porque você está no ar-condicionado o dia inteiro. Ainda assim, é um estímulo pulsional. Fisiológico. Tá aí. Hum. A gente vai Tá ver legal. aqui, tá? Professor, Oi. mas muito dos estímulos, igual, tá quente, tira a mão, ou sei lá, não bota a mão na tomada, é devido a um discurso Não, não, antecessor não, a Beatriz. esse, Não, né? não, não. Se você pega um bebezinho e põe a mão dele no quente, ele tira, Ah, entendi. tá? Aqui a gente está falando de arco reflexo. Não tem um saber aqui. Tem só arco reflexo, organismo, tá? Tá certo. Vamos lá. Certamente esses impactos podem se repetir e se somar, mas isso em nada altera a concepção do processo e as condições para a suspensão do estímulo. Aqui, resseca a faringe, toma água. Resseca a faringe, toma água. Pô, fica o dia inteiro tomando água porque tá no ar-condicionado, ou tá muito seco, ou sei lá o quê, né? A pulsão, por sua vez, jamais atua como uma força momentânea de impacto, mas sempre como uma força constante. Esse aqui é o primeiro ponto, né? Extremamente importante, que vai mostrar pra gente quando a gente está trabalhando com a pulsão e quando a gente está trabalhando com o estímulo fisiológico, né? A pulsão constante. Vocês já chegaram alguma vez, estavam morrendo de sede, chegaram em casa e tomaram Coca-Cola? Ou pararam no bar e tomaram uma cerveja? O que a gente está fazendo? Mantendo a sede, ou aumentando a sede, né? Tô querendo mostrar aqui para vocês que aquilo que a gente chama de sede está muito mais relacionado à pulsão do que instinto. A sede no humano responde a uma outra lógica. Bom, você tem um cachorro, você dá carne, ele come até explodir. Às vezes a gente tem um banquete na nossa frente, a gente fala, putz, tô com fome, mas não tem nada para comer, não é? Fome de quê? Um animal não faz anorexia, com exceção se estiver doente ou algum problema, né? Neurológico, orgânico. O ser humano não tem absolutamente nenhum problema e não sente fome. Vamos lá. A pulsão, então, por sua vez, jamais atua como uma força momentânea de impacto, mas sempre como uma força constante. Como ela não ataca de fora, mas do interior do corpo, nenhuma fuga é eficaz contra ela. Uma denominação melhor para o estímulo pulsional seria necessidade, e para o que suspende essa necessidade, satisfação. Ela pode ser alcançada somente através de uma modificação adequada da fonte interna de estímulos. Então, aqui a gente está pensando a satisfação como uma modificação adequada da fonte interna de estímulos. Conforme você toma a cerveja, você vai satisfazendo essa pulsão.
Conforme você fala, você vai satisfazendo a pulsão oral. Dependendo do que você escuta, você vai satisfazendo a pulsão invocante, né? Como diz o Lacan. Dependendo do cheiro, isso modifica a célula. A nível celular, isso modifica, tá? É o gosto que você sente. Uma vez eu tava treinando e não estava emagrecendo, né? E aí eu comecei a me dar conta tava treinando para emagrecer. E eu comecei a me dar conta de que eu estava comendo e eu só dizia assim, estou satisfeito quando eu sentia a barriga doer de tanta comida que eu tinha comido. É, isso que a gente chama de satisfeito não responde à ordem de uma necessidade fisiológica, responde a uma outra coisa. Tá? É o ditado, o olho maior do que a barriga, né? É, mais ou menos, né? Porque Mais ou assim, menos. eu não comia muito também, mas eu comia até, né, a barriga ficar, né, de doer mesmo, de dar sono, de falar, não, agora eu parei de comer. Só almoçava e jantava, né? Então, não tinha jeito de emagrecer mesmo. Né? Coloquemo-nos na posição de um ser vivo, quase totalmente desamparado, ainda desorientado no mundo. Esse ser logo estará em condições de estabelecer uma primeira diferenciação e adquirir uma primeira orientação. Por um lado, ele passará a perceber estímulos dos quais é capaz de se afastar através de uma ação muscular, fuga, sendo tais estímulos relativos ao mundo externo. Por outro lado, porém, perceberá também estímulos contra os quais tal ação é inútil, que apesar disso, mantém seu caráter constante, de constante premência, sendo tais estímulos a marca característica de um mundo interior, a evidência de necessidades pulsionais. Ou seja, a gente está diante da pulsão ou das pulsões quando a gente começa a perceber que por mais que se coloque alguma coisa, por mais feijoada que você coma, ainda cabe o pudim de sobremesa, sabe? Que por mais que você beba, ainda tem a saideira. E às vezes cinco saideiras, seis saideiras. E ninguém sai, né? Aqui a gente está no campo do pulsional. Por mais que você tome água, a sede não passa. Eu acho isso muito bonito no texto do Freud. A substância perceptiva desse ser vivo terá adquirido, assim, na eficácia da atividade muscular, um ponto de referência para distinguir fora de um dentro. Ou seja, se eu consigo fugir, tá fora. Se eu não consigo fugir, tá fudido, né? Tá dentro. Não tem muito o que fazer. Logo, encontramos primeiramente a essência da pulsão e suas principais características, ou seja, sua origem em fontes estimuladoras no interior do organismo e sua ocorrência como força constante. Aqui nós temos dois pontos da pulsão. A fonte, né, que é a, a célula, né, os órgãos do corpo, a célula, o elemento do corpo, corpóreo aí, tá? E, e isso que é essa força constante, que é a característica da pulsão, né? O que nos conduz a outro de seus traços distintivos, sua inexpugnabilidade pelas ações de fuga. Ou seja, é impossível satisfazer a pulsão pela ação de fuga. É impossível satisfazer uma pulsão fugindo dela. Por isso que a psicanálise se ocupa tanto, tanto, tanto. No texto Lembrar, Repetir e Perlaborar, Freud vai dizer isso. Isso a gente vê na clínica, eu tenho quase 15 anos de clínica, eu vejo isso com os meus pacientes até hoje.
Quanto mais os pacientes tentam fugir daquilo que eles não querem falar, pior fica, tá? Pior fica. Mas o analista ele tem que ter uma certa delicadeza para acolher esses momentos onde o próprio paciente não está dando conta de lidar com isso, né? Mas veja o que o Freud coloca aqui, né? Não vai ser fugindo disso que a gente vai resolver o problema. No texto Lembrar, Repetir e Perlaborar mesmo, Freud vai dizer, é o oposto da TCC, da cognitivo-comportamental, o oposto da lógica da psiquiatria, onde você teria, assim, a princípio, né, uma ideia de uma mentalização. Ou seja, não fica pensando nisso, pensa em outra coisa, desvia o pensamento. Freud, no texto Lembrar, Repetir e Perlaborar, também dessa época aqui, 1914, 15, ele vai falar o seguinte, ali naquele momento, ali já no finalzinho do texto, ele vai dizer assim, não dá para você abater um inimigo que está à distância. Hoje dá, né? Naquela época não dava, né? Você precisa estar na frente do inimigo. E você também não consegue matar um inimigo só pela foto. Dependendo do trabalho que você fizer, dá para fazer mal. Mas dependendo da onde você levar a foto. Mas a ideia aqui é um pouco isso, né? Nós temos que trazer para o campo da clínica tudo aquilo, inclusive que o paciente diz que faz mal, que ele tenta evitar, que ele não suporta, né? Mas ao longo dessas discussões, não podemos deixar de perceber algo que requer de nós uma nova admissão. Veja, o Freud começa falando aqui, ó. O conceito de pulsão é um conceito que, como toda a ciência, colocando a psicanálise dentro do campo da ciência, né? Não está pronto, não está fechado, né? Não está organizadinho. Então, lá, 1905, ele escreve um texto chamado Três Ensaios da Teoria da Sexualidade, onde ele começa com essa dimensão da pulsão. O texto original e a última edição do texto são coisas assim completamente distintas. Aqui nós estamos em 1915, acho que 1915 ou 14, 15, né? Deixa eu conferir aqui. Em 1915. Pô, não colocaram a data, velho. É 15. 15. 15, né? Obrigado. 1915. Depois o Freud vai rever alguns desses elementos aqui, a partir da segunda tópica, né, ou a segunda teoria pulsional, onde ele vai entrar com o conceito de pulsão de morte, tá? Então, tudo isso aí mostra que a galera que critica muito a psicanálise por dizer que a psicanálise é estanque, que do jeito que o Freud pensou, todo mundo seguiu o Freud. Não, isso aí é tudo balela. Isso é coisa de quem não lê, coisa de quem não estuda, coisa de quem não lê 3 páginas do texto do Freud, né? Vamos lá. Nós não somente aplicamos ao nosso material experiencial certas convenções na forma de conceitos fundamentais, mas também nos servimos de certos pressupostos complexos para que possamos nos guiar no trabalho com o mundo dos fenômenos psicológicos. O mais importante desses pressupostos já foi colocado, e só nos resta agora destacá-lo de modo explícito. Ele é de natureza biológica, trabalha com a noção de tendência, eventualmente de finalidade. Tende a, tá? E sustenta que o sistema nervoso é um aparelho cuja função é de afastar os estímulos que o atingem, reduzi-los ao mais baixo nível ou, se fosse possível, manter-se completamente livre de qualquer estímulo. Sistema nervoso, tá? Aqui é legal, gente, porque quando Freud vai falar sobre a teoria
da homeostase, né, o que ele está usando aqui são duas ciências, né? Primeiro a biologia, mas também a física, onde haveria ali um jogo de forças e que o aparelho, a princípio aqui o aparelho nervoso, projeto para uma psicologia científica de 1895, Freud faz isso de uma maneira bem legal. Então, a princípio, esse aparelho, né, o cérebro, o sistema nervoso, ele vai tentar fazer o máximo possível para manter ali a homeostase desse corpo, né? Mas, não é assim que funciona, felizmente, né? Bom, sem nos surpreendermos com a imprecisão dessa ideia, atribuamos, de modo geral, ao sistema nervoso a seguinte tarefa: o domínio dos estímulos. Vemos então o quanto a introdução das pulsões torna complexo o simples esquema reflexo fisiológico. Os estímulos externos impõem apenas uma tarefa, a de subtrair-se deles, o que ocorre pelos movimentos musculares, dos quais um alcança sua meta, e, sendo apropriado, torna-se uma disposição hereditária. Ou seja, uma vez que você consegue fechar o olho diante da luz, isso aí faz uma marca, produz um saber, né? E sempre que tiver uma luz forte, invariavelmente você acaba fechando o olho, tá? Os estímulos pulsionais que surgem no interior do organismo não podem ser desfeitos por esse mecanismo. O que o Freud começa a mostrar para a gente é que o estímulo pulsional ele não vai funcionar a partir de do sistema nervoso funcionando. Gente, vocês têm ideia da importância disso para a clínica contemporânea? Você pode apagar uma pulsão com um antidepressivo ou com um ansiolítico? Não apaga. Eu até brinco, né? Quando eu dou aula na pós e eu trabalho com a clínica contemporânea, essa é uma das minhas aulas, né? Direção do tratamento. E sempre tem um psiquiatra, médico, né? Eu gosto bastante porque daí a gente vai discutindo as questões a respeito disso. E tive lá em São Paulo recentemente, né? Inclusive para dar essa aula. E a gente estava conversando sobre isso, né? O tanto que a, os neurolépticos, né? Os psicotrópicos, eles funcionam mais ou menos como uma camisa de força bioquímica. Agora, se você tira a medicação, o que acontece? Geralmente, né? Volta, entra em crise, porque não há uma alteração. Você não consegue eliminar, você não consegue satisfazer a pulsão. Ela continua lá. E tem outra coisa também que a gente vê na clínica. O Marcelo Veras estava aqui em Londrina, né? Pra quem não sabe, eu sou aqui de Londrina, no Paraná. E eu organizei uma jornada com Marcelo Veras, Mário Eduardo Costa Pereira, Bartira, uma galera bem bacana. E o Marcelo estava falando disso, que parece que recentemente encontraram, foi publicado dado da OMS que mais de 50% dos suicídios no mundo são a partir de pessoas, a partir de medicamentos psicotrópicos lícitos, vendidos na farmácia, né? Não é tiro, não é se jogar da ponte, não, é medicamento psicotrópico que a pessoa em tratamento toma. Vamos lá, satisfaz a pulsão? Alivia a pulsão? Não. Bom, mas tem uma função, os psicotrópicos, né? Tem uma função.
Algumas, pelo menos. Ahn, Eles colocam, portanto, exigências muito mais elevadas ao sistema nervoso, produzem os estímulos pulsionais aí. Ah, tá nessa página? Tá, né? É. Que surgem no interior do organismo não podem ser desfeitos por esse mecanismo. Eles colocam, portanto, exigências muito mais elevadas ao sistema nervoso, e induzem-no a atividades complicadas e intrincadas entre si, as quais modificam sobremaneira o mundo externo. Olha que interessante. Que oferece a satisfação à fonte interna estimuladora e, sobretudo, obrigam o sistema nervoso a abdicar de sua intenção ideal de conservar afastados os estímulos distantes, pois mantém um inevitável e contínuo afluxo de estímulos. Poderíamos concluir, pois, que são as pulsões e não os estímulos externos, os verdadeiros motores dos progressos que conduziram o sistema nervoso, com sua infindável capacidade de realização, ao seu tão elevado patamar atual de desenvolvimento. Por que é que o homem inventou o avião? Não é porque queria voar, é porque queria chegar mais rápido em algum lugar. Precisa do avião? Não, mas precisa chegar mais rápido. Vou salvar uma vida. Vou ver minha filha, vou ver minha mulher, vou ver minha avó. Veja, nada de estímulo físico aqui, fisiológico, nada. Eu tô, eu tô até pensando um pouco no fetiche da mercadoria, né? Do Marx. Hum. Né? Assim, se você precisa, se a necessidade, né? Sei lá, ficar se proteger do frio, né? Você precisa de uma roupa, mas por que que tem que ser a calça da marca específica, né? Então, não é sobre a calça em si ou a proteção do frio, né? Mas tem aí uma outra coisa. Ah, Provavelmente alguém já desenvolveu isso muito melhor aqui do que o que eu estou tentando elocubrar, mas eu fiquei pensando um pouco nisso, né? há uma construção, tá, Uhum. de uma subjetividade semi-formada. Subjetividade semi-formada é um conceito da teoria crítica do pessoal da escola de Frankfurt. Semi-formação do indivíduo e tal. Essa subjetividade semi-formada vai procurar todos esses elementos que, de alguma maneira, a sociedade, o capitalismo, né, apresenta como ideal, aquilo que vai te completar, aquilo que vai te satisfazer. Veja que a lógica capitalista, ela está dentro do campo da lógica pulsional. Tem um livrinho chamado A Sociedade do Espetáculo, de Guy Debord, eu usei ele no meu mestrado, e ali, Suzana, fica muito claro. Depois tem até o meu artigo, o outro como mercadoria, qualquer coisa assim, o outro como objeto fetiche, né? Ser é Coisa ser de... percebido, né? Oi? Ser é ser percebido. Eu coloco isso no meu artigo, né? No texto Sociedade do Espetáculo, Guy Debord, ele vai dizer assim que tudo aquilo que é apresentado para gente, e aí eu faço no artigo ali, eu faço um diálogo entre o Guy Debord e o Bauman, né? Tudo aquilo que é apresentado para a gente é apresentado no intuito de uma satisfação pulsional, de um bom agora eu tenho aquilo que eu queria. A questão é que no exato momento que você compra, parece que aquilo perde o valor.
Essas são experiências muito legais que a gente pode fazer no shopping center. Peguem o cartão de vocês, vão lá no JK Iguatemi em São Paulo e comprem algumas bolsas, relógios, sapatos. Gastem lá 600, 700 mil reais e voltem para casa. Vocês vão ver que a experiência de ter o que vocês sempre quiseram é angustiante. Já pensou vocês voltarem para casa com 600 mil reais de dívida no cartão? Qual o preço? Então, assim, essa lógica capitalista de oferecer para a gente um produto, né? Isso tem a ver com o que o Freud está colocando aqui. Como se alguma coisa de fora fosse dar conta de aplacar isso que é constante, que não cessa, que pressiona, tá? Depois me manda uma mensagem lá no grupo, Suzana, que eu encaminho o artigo para vocês lá, tá? Acho que tem 2 ou 3 artigos meus sobre isso, é de Combinado. 2017, mais ou menos. Bom, Legal. certamente nada nos impede de supor que as pulsões mesmas sejam, ao menos em parte, precipitados dos efeitos de estímulos externos que, no decurso da filogênese, atuaram de forma transformadora sobre a substância viva. Precipitados, reminiscências, restos, né? Se julgarmos que mesmo a atividade do aparelho anímico mais altamente evoluído está sujeita ao princípio de prazer, quer dizer que é regulada automaticamente por sensações da série prazer-desprazer, então dificilmente podemos negar a pressuposição posterior a de que essas sensações reproduzem um modo como o domínio dos estímulos acontece. Isso, por certo, no sentido de que a sensação de desprazer tem a ver com o aumento e a sensação de prazer com a diminuição do estímulo. Só um minuto, pode entrar. É, mas preservemos cuidadosamente a considerável indeterminação dessa hipótese até que, de certa forma, nos seja possível intuir o modo como se relacionam prazer e desprazer com as oscilações nas grandezas dos estímulos que atuam sobre a vida anímica. Por certo, são possíveis relações muito variadas e nada simples. Só um ponto aqui, minha gente. A ideia do prazer e desprazer, série prazer e desprazer, vocês estão ok com isso? Ou querem que eu retome? Sim? O que que significa você retomar um parênteses de 20 minutos a respeito? Não, não, só explicar a lógica da série prazer e desprazer para vocês. Se vocês Ah, estão eu tão ok com aceito. isso, Eu Tô, também. é? tô Acho bom. ok, mas acho que é um prazer te ouvir sugestivamente. Vamos lá. Seria bom. Também acho. Vamos lá. Prazer, desprazer. Deixa eu ver aqui. Whiteboard. Aqui. Prazer, desprazer. Seguinte. Isso aqui é uma garrafa? Sim, é uma garrafa. Tá? Ok? Não precisa arrumar, não. Aqui. Isso aqui é uma garrafa. Beleza? Vocês acreditam em mim? Por favor, acreditem. A ideia que nós temos na lógica do Freud é que o princípio do prazer, ele vai funcionar a partir do seguinte: sempre que você tiver um líquido aqui dentro, né, dessa garrafa, tá? Dentro mais ou menos desse campo, você vai estar sentindo uma certa satisfação. Você vai ter um equilíbrio aqui, então vai estar ok. Se tiver muito aqui embaixo, vai ser preciso mais. Se tiver muito em cima, vai ser preciso diminuir. Essa aqui é uma lógica bem simplesinha. O que a gente vai entender
a partir da série Princípio do Prazer e Desprazer, é o seguinte: o estímulo não é constante, como Freud disse, não é constante, o estímulo constante. Então isso aqui está sempre enchendo. Parece que é igual a minha fome, tá sempre. Isso aqui está sempre enchendo. O desprazer está nesse movimento de aumento da tensão interna ao aparelho. O prazer está onde? Na satisfação da necessidade, ou seja, na diminuição, tá, da pressão interna ao aparelho. Ok? Dúvida? É isso. Prazer e desprazer. O prazer aparece quando há uma diminuição da excitação. Da excitação não. Da tensão interna do aparelho. Tá? Dúvida? Que aparelho é esse? O aparelho psíquico. É interessante isso, né? Assim, parece que o prazer seria em conseguir a coisa, né? Sei lá, a fome. Estou pensando aqui, você brincou com a fome e tal, mas um prato saboroso, né? Parece que o prazer está naquilo que eu estou comendo, mas na verdade é na fome que está indo embora. É isso que você está falando. É naquilo que está sendo Ó, aliviado. isso, vamos lá. A lógica aqui não é que eu estou enchendo o estômago. Isso, isso. É que eu estou fazendo um movimento que está eliminando o desprazer. Acho que é legal de ficar com essa imagem, né? Assim, por mais que a gente possa entender o que você está falando, mas reforçar isso nesse sentido até meio contraintuitivo, né? Não é o que está entrando, mas é o que está saindo, assim, basicamente, né? Isso. E não tem a ver E- com o corpo orgânico, biológico. Isso. Porque o corpo orgânico, biológico vai falar, tá doendo. E aí passa alguém e Mar, fala, aceita um pudim? Opa, claro. Mais um cafezinho? Ah, com certeza. Né? sabe o que eu gosto assim de pensar? Sabe aquela expressão comida de alma? Ah, eu vou tomar uma canja porque é uma comida de alma. Ela vai suprir uma necessidade fisiológica, mas ela vem carregada de lembranças que vão satisfazer outros aspectos que não só a fome. Então, mas nesse satisfazer, a gente tem que tomar cuidado, Solange, porque aí parece que você está colocando alguma coisa, Ah, entendeu? não, não, é assim, é algo momentâneo, né, que não vai satisfazer. Isso, mas aqui, ó, a lógica que a gente tá. Não, eu entendi até o que você está querendo colocar, mas a gente tem que tomar cuidado com isso, porque é uma excitação constante, é uma força constante, é uma pressão constante, né? Então, assim, quando você tem essa comida de. Eu nunca ouvi essa expressão, primeira vez, assim, né? Essa comida de alma, né? Eu já ouvi uma paciente falar que fulano come o cérebro dela, né? Mas Essa eu comida de nunca alma ouvi. não. É. Mas assim, a ideia aqui tá mais próximo dessa lógica de que, bom, por mais comida que você coloque, o que está acontecendo ali, por mais sofrimento que tem, aí a gente pode até, quem já está mais avançado aí, pensar no conceito de gozo, né? Mas por mais sofrimento que tenha isso aí, alguma coisa está sendo satisfeita, ou seja, está diminuindo a tensão em alguma parte do aparelho psíquico, em algum É que não, elemento. não é a comida, né? Tipo, não é um prato de feijão, não é um pudim, é o comer, né? Isso. Seria não a Isso é um problema do satisfação, caralho, né? Porque no fundo, Marco, não não faz o menor seria, sentido se você vai por essa lógica orgânica, biológica. seria não seria a satisfação em si, mas
seria tipo eliminar o desprazer. Isso. Tem uma tensão aí Mas e você viu que não dá para eliminar o desprazer, né? eu Freud já diminuo, colocou isso aqui já no texto, que eu se você diminuo, tem um estímulo fisiológico, você consegue eliminar. Por ser um estímulo pulsional, eu aí o diminuo. fisiológico tem que abandonar esse ideal de eliminar. Porque não é fugindo que resolve, né? Que Não mata o é. inimigo. Mas É. é por isso que eu não consigo satisfazer o prazer, né? Porque ele É porque, volta aí. pera, é porque o que nós estamos chamando de satisfação não é a cessação do estímulo, é o movimento, é esse movimento de diminuir a tensão. Vocês querem ver uma É. satisfação que cola com isso aqui? É aquela mijada gostosa. Sabe quando tá muito apertado, dá aquela mijada? Aí é satisfação pulsional, porque diminui e dá uma certa satisfação, dá um certo prazer. Mas agora pensa que a pulsão é eternamente mijar. A satisfação não está em esvaziar a bexiga, está no movimento de esvaziar, está no esvaziamento. Eu Ela não posso fazer está. um. Oi, oi, Suzana. Não, eu pensei as pulsões e suas mijadas. Agora eu pensei nesse Ótimo, título também. ótimo, As pulsões e mijadas. ótimo. Dá para pensar por aí, né? Você está com aquela vontade, você vai, você mija. O prazer, né? Ele aparece na passagem ali, tal, tal. Mas esse prazer cessa, né? Quando a gente está falando da pulsão aqui, é isso. A satisfação é precisamente, né? Esse momento de escoar, o escoamento. Professor, Oi? é igual sexo, relação sexual. Ah, como assim? A pulsão em si. Pode ser, assim, é porque daí vai ter. Eu acho que é mais fácil falar da mijada do que falar do sexo, porque mijada todo mundo mais ou menos sente a mesma coisa. O sexo já não, por uma série de questões, né? Mas agora no sexo você pode ter, por exemplo, um exemplo aqui. Depois que transa, quer mais, mas não aguenta. Por N motivos. Não aguenta porque depois da oitava já chega, tem que dormir para trabalhar, não sei. Depois de 5 horas cansa, dá cãibra, sei lá. É mais Cada um vai ter o seu delicado. problema. Hã? É mais delicado de se falar ou de se comparar. Então, por isso que eu acho que uma mijada é mais interessante, porque mijada, E, acho que Mar, todo mundo já deu a uma gente, mijada assim apertado. Diga, Solange. a gente pode pensar assim que para uma mijada não tenho como escoar para outro lugar. E o sexo eu tenho como direcionar essa pulsão para outro lugar. Ah, então, mas eu acho que aí é legal, porque quando a gente está falando da pulsão, e o Freud pega a sexualidade em si, né? Não é o sexo, né? Mas a sexualidade. O que ele está dizendo aqui é mais ou menos isso. E a gente escuta isso na clínica todos os dias. Parece que quanto mais eu tô com a pessoa, mais eu quero estar com ela, não é? E também, às vezes, a gente escuta assim, ai, vontade de mandar pro inferno. Eu sempre falo, cuidado, que você vai encontrar ela lá. Toma cuidado. Às vezes a gente manda os outros a merda, mas a gente vai tudo dar a mão lá. Então, eu falo muito isso assim, né? Eu acho que tem essa perspectiva também, né? Que a pulsão, ela é isso, ela é força constante, ela não se cessa, ela não.
Mas a satisfação da. Nós vamos avançar aqui no texto, né? Mas a satisfação da pulsão em si, ela é quase que o gerúndio. Se a gente pudesse escrever, né? A gente estaria trabalhando com o gerúndio. Sabe a ligação do telemarketing? Estou transferindo a sua ligação. Essa é a satisfação pulsional. Estou satisfazendo a sua pulsão, né? Tanto é que o Freud ele pontua no texto do Mal-Estar na Civilização de 1930 que a única possibilidade que existe da satisfação da pulsão completa é o quê? A morte. E além do princípio do prazer também. Mas vamos deixar isso para outro momento. Vamos avançar aqui no texto. Bom, voltando-nos agora do lado biológico, a observação a partir da vida anímica. Então, nos aparece a pulsão como? Gente, isso aqui é muito importante. Está grifado 4 vezes aqui. A pulsão como um conceito fronteiriço. Veja, não é uma coisa, não é um objeto, tá? Um conceito fronteiriço entre o anímico e o somático, como representante psíquico dos estímulos oriundos do interior do corpo que alcançam a alma. Então, a pulsão é um conceito que representa, tá? Que está ali como representante psíquico, representante mental, dos estímulos oriundos do interior do corpo que alcançam a alma, como uma medida da exigência de trabalho imposta ao anímico em decorrência de sua relação com o corporal. Isso aqui é difícil pra caralho de entender. Toda vez que eu leio, eu peno umas 10 vezes, eu não sei vocês. Primeiro ponto. Talvez o mais interessante seja a gente pensar a pulsão como um conceito litoral. Sabe quando você tem ali no litoral, você vai passando de avião por cima, você vê, né, verde, vê uma faixa de areia e vê o mar, né? Mas em alguns momentos isso, o mar avança para o verde avança para o mar, desaparece a areia, às vezes é mais areia do que mar. É essa a lógica que a gente vai trabalhar com o litoral. Não está muito bem delimitado. Não tem uma linha, isso aqui é anímico, isso aqui é corporal. Tá? Por isso, fronteiriço. Podemos então discutir alguns termos que são utilizados em correlação com o conceito de pulsão, a saber, pressão, meta, objeto e fonte. Por pressão de uma pulsão, entende seu fator motor, a soma de força ou a medida de exigência de trabalho que ela representa. O caráter impelente, que impele, né, o impulso, é uma característica geral da pulsão, sua própria essência. Toda pulsão é uma parcela de atividade. Quando se fala de modo descuidado de pulsões passivas, essas nada mais seriam que pulsões com uma meta passiva, como, por exemplo, o masoquismo, o exibicionismo, ser comido, dentro da lógica do canibalismo. A meta de uma pulsão é sempre a satisfação, que só pode ser alcançada pela suspensão do estado de estimulação junto à fonte pulsional. Mas, mesmo que essa meta final permaneça inalterada para todas as pulsões, diferentes caminhos, olha aqui, podem conduzir a essa mesma meta final. De modo que podem existir para uma mesma pulsão diversas metas aproximadas ou intermediárias, as quais podem ser combinadas ou substituídas umas por outras. A experiência também nos permite falar de pulsões inibidas em sua meta,
Você sabe o que que é uma pulsão inibida na meta? É o carinho, a ternura, o respeito. É, e nada disso se conecta com o que a Solange falou? Acho que sim, né? Diferentes caminhos podem conduzir a essa mesma meta final, quando ela diz que a mijada eu até não tenho como trocar, mas o sexo sim, não sei, eu lembrei do comentário dela Hum. com essa frase, né? Com esse trecho. É, É um porque você diferente pode trocar. caminho que É, conduz a uma meta final. isso. Você pode trocar o caminho. Não, não, assim, Mas veja, eu hum, não sei se a gente consegue mesmo trocar o caminho. Porque dependendo do desejo, pode fazer o que uhum. for. Eu tô aqui Ah, pensando em sublimação, mas é eu isso. estava pensando nisso também, que assim, é a meta ou é o caminho quando a gente vai pela sublimação? Agora, Suzana falou, me deu essa. A sublimação é um dos destinos da pulsão. Então é a meta. Não, é o caminho. Não, destino. Aqui são quatro elementos: pressão, meta, objeto e fonte. Depois você tem quatro destinos: Uhum. conversão no contrário, retorno ao próprio eu, sublimação e recalque. Hoje a gente vai ver só essas partes aqui, depois os destinos a gente vai ver, acho que no próximo encontro. Tá? Só repete, sublimação, recalque, conversão, as Retorno ao outras. próprio eu e conversão no contrário. Acho que é conversão no Obrigada. contrário. Tá. É, tá. É, tá. É a reversão em seu contrário, retorno em direção à própria pessoa, recalque e sublimação. Tá na página 35 aqui, mas depois a gente. Vai lá. Mas Vocês já ok. viram quando uma criança quer um Xbox e recebe um PlayStation 5? É a mesma coisa? Talvez a gente possa pensar, Solange, justamente por aí, né? Que é uma coisa, tem outra. Mesmo no sexo ou na, né? Não é a mesma coisa. Eu não vou poder jogar aquele jogo. Eu tenho uma É, possibilidade é. de jogo, mas não é aquele jogo. Isso. Também com as pessoas, né? Quando a gente ama, se apaixona, tem desejo, não é qualquer pessoa. E isso é legal que a gente vai pensar na questão do objeto da pulsão, né? Pode ser qualquer coisa, qualquer objeto, mas ao mesmo tempo não é qualquer objeto. Tem que ser um objeto muito específico. Assim, eu estou escrevendo sobre o masoquismo, né? E é interessante porque uma das questões que aparece assim fortemente é que a dor do masoquista não é qualquer dor, é aquela dor da narrativa que ele criou para ele mesmo. É, Então é o meu PlayStation da dor. vamos lá. A meta de uma pulsão é sempre a satisfação, que só pode ser alcançada pela suspensão do estado de estimulação junto à fonte pulsional. Veja, suspende o estado de estimulação junto à fonte pulsional, não elimina, suspende, diminui, torna suportável. Mas, mesmo que essa meta final permaneça inalterada, que é a satisfação para todas as pulsões, diferentes caminhos podem conduzir a essa mesma meta final, de modo que podem existir para uma mesma pulsão diversas metas aproximadas ou intermediárias, as quais podem ser combinadas ou substituídas umas por outras.
A experiência também nos permite falar de pulsões inibidas em sua meta, em processos que são tolerados durante uma parcela de seu caminho rumo à satisfação pulsional, mas que depois experimentam uma inibição ou desvio. Pode-se supor que mesmo a esses processos esteja ligado uma satisfação parcial, nunca uma satisfação total, sempre uma satisfação parcial. Sempre algo, né, escoa, sempre tem um escoamento de algo que permite com que o aparelho suporte aquela tensão, ok? O objeto de uma pulsão é aquele junto ao qual ou através do qual a pulsão pode alcançar sua meta. É o que há de mais variável na pulsão, não estando originariamente a ela vinculado, sendo apenas a ela atribuído. Lembra que eu falei para vocês que no instinto está vinculado, tem um saber, tem um objeto Uhum. prévio. Na pulsão, ele é atribuído, ele é inventado, ele é criado a partir da relação do sujeito, não estou falando pessoa, do sujeito mesmo no inconsciente, né? Com aquilo que lhe é apresentado. Ele é suposto, né? E pode ser alterado, pode ser substituído eventualmente por outra coisa, Sim, sim. Um né? texto muito legal para a gente trabalhar com isso chama Luto e Melancolia. Uhum. Sempre que se perde um objeto de amor, é necessário o quê? Passar pelo luto. Outro texto, Psicologia das Massas e Análise do Eu. Texto maravilhoso, fala do amor do começo ao fim. Amor é um ideal, né? Os laços de amor, o que que o amor faz com alguém. Qual o nome desse, Marco? Psicologia das Massas e Análise do Eu. Obrigada. Bom, então, né, sendo apenas a Marco. ela atribuído por sua capacidade de tornar possível a satisfação. Não é necessariamente um objeto material, estranho ao sujeito, podendo ser até mesmo uma parte do próprio corpo. Pode ser substituído incontáveis vezes no decurso dos destinos vividos pela pulsão, sendo a tal deslocamento da pulsão atribuídos os mais significativos papéis. Pode ocorrer o caso em que o mesmo objeto simultaneamente sirva para a satisfação de diferentes pulsões, seguindo Alfred Adler, o caso do entrecruzamento pulsional. Por exemplo, né? Eu conheci uma pessoa recentemente em que a voz é uma delícia de ouvir, o jeito de rir, tudo a pulsão invocante, né, do ouvido para mim é uma delícia. Mas o cheiro também é muito bom, o gosto da boca é muito boa, o gosto da pele, e aí vocês vão podendo imaginar. É, veja, todas as pulsões parciais, o objeto é o mesmo. Vocês percebem que o objeto não é necessariamente a pessoa, mas é aquilo que de alguma maneira essa pessoa representa para mim? Aquilo que eu construí a partir da relação com a pessoa? Eu acho isso muito bonito, que a psicanálise permite. Porque esses tempos eu estava lá no, no Angelone, que é uma rede de supermercado aqui do sul. Eu não sei se pro norte aí, norte, tudo para cima do sul, tudo é norte, né? Amazônia, São Paulo, Mato Grosso, é tudo norte. Eu não sei se vocês têm essa rede Angelone aí, mas tinha uma promoção que você ganhava uns pontos, né? E aí você trocava por alguma coisa. E eu tinha 3 estrelas no aplicativo, que eu tinha gastado pra caralho, só fazia compra lá. E aí eu fui ver lá, tipo, 1 estrela, vodka, não sei o que, uma cerveja. 2 estrelas. Aí tinha umas garrafas de vinho. Tinha outras coisas também, mas eu só gosto dessa parte. Aí, tô até quase pegando uma cerveja pra tomar. Aí eu
Eu fui ver 3 estrelas. Água Voss. Sabe aquela marca de Voz? água Voss? Não. Eu quase comprei uma Caríssima. merda. Eu Comprei. quero 2 estrelas. Não, pois é. Né? Eu olhei aquilo e falei, gente. E aí, lógico, né? Eu ia guardar a garrafinha de água de vidro e encher com água do filtro e ia servir água Voss para todo mundo aqui que chegasse em casa, ó. Vai lá na casa do Marco, porque lá tem água Voss. Aqui a gente tem essa lógica. A água Voss mata mais a sede do que a água da torneira do meu apartamento? Mas o que ela representa? Vai muito o que a marca representa. É, Dá para envolver muita sociedade nisso. sim, Muita porque saciedade. Obrigada. o que o Freud está falando aqui é isso. A nossa relação são com as representações. O que vai satisfazer a pulsão, as pulsões, o objeto, ele está muito mais articulado com as representações do que com a coisa em si, propriamente falando. Então, nós nos relacionamos com as representações, não com a coisa. Pois é, Moisés. Sinto informar, tua mulher não te ama, não, cara. Ela ama aquilo que ela acredita que você é. E aí, se você não segue ali, ó. Aí, se você não finge bem. Oi, Invenção. não tô ouvindo. Amor é uma invenção. É. Aí, se você não finge bem, se é isso que ela acredita que você é. Acho que por isso que tem tanto divórcio, né? Porque a gente cria uma Exatamente. expectativa, uma estrutura que a gente cria e depois se depara com uma coisa completamente diferente. O Raros Jorge os casos que Cesarino, dá certo. o Jorge Cesarino esses dias, faz uns 4, 5 anos, falei, cara, eu amo você. Parabéns, obrigado por vir. Aí ele falou assim: tá me ameaçando? E quando alguém fala eu te amo, pra mim é uma ameaça. Eu falei, como assim uma ameaça? Quando alguém fala eu te amo, eu nunca sei o que essa pessoa quer de mim, né? Como, O que que ela tá idealizando, né? É, como dizia Lacan, amar é dar ao outro aquilo que não se tem para aquele que não quer. pois é. Vamos lá, vamos continuar aqui. O estudo das fontes pulsionais já não pertence. Aqui, Calma ó, por lá. fonte da pulsão, né? Acho que você se Antes, adiantou pulei, um bocado. Uma ligação especialmente estreita da pulsão com o objeto é salientada como sua fixação. Aí a gente vai ter compulsão, né? Ela se dá com frequência em períodos muito remotos do desenvolvimento pulsional e põe fim à mobilidade da pulsão ao se opor intensamente à dissolução da ligação ao objeto. Gente, aqui, por exemplo, a gente consegue explicar a questão da sexualidade humana, né? Heterossexualidade, homossexualidade, é a fixação em uma representação. Mas lembrem-se que é uma construção. Isso não é dizer que é uma construção consciente, isso não é dizer que é uma escolha consciente, isso não é dizer também que, do jeito que fixou, dá para desfixar e fixar em outra coisa. Não, não se trata disso. Estou falando de constituição subjetiva aqui, tá? É o aparelho funcionando automaticamente, autonomamente, né? De maneira autônoma, tá? Ô Marco, só uma Oi. pergunta. Esse deslocamento pulsional, ele só é possível quando chega ali no saber, né? Aqui também vai Não, ter ali. não necessariamente, por exemplo, Hum, às vezes você tá muito puta com alguma coisa, você chega em casa, briga com teu marido. Teve um deslocamento aí. que não tinha a ver com a pessoa. É isso, é isso.
Teve uma paciente minha, isso que foi engraçadíssimo. Ela tava no divã, aí diz ela que eu fiz assim, ó. Esse som com a língua assim, ó. Diz ela. Ela levantou do divã, falou: Você também faz igual ao meu marido. Até o estralo com a boca você faz. Você não me escuta. Você. Pegou, saiu, bateu a porta e foi embora. Eu fiquei sem entender nada. Gente, nem conheço o marido dela. Nunca tinha visto. Aí tem um exemplo muito bom de deslocamento, né? Transferência. Transferência, isso que eu ia falar. É É, transferência. vamos lá. Esse aqui, quando fala assim, é uma ligação especialmente estreita da pulsão com o objeto é salientada com sua fixação. Aqui a gente podia estar falando também de compulsão alimentar, por exemplo. Sim, sim. Mas aí então eu não consigo fugir da compulsão alimentar. O que eu disse aqui eu coloquei, né? Falei, ó, aqui a gente tem as compulsões. Mas veja, uma relação de amor também é uma compulsão. Uma relação com o trabalho. Tá, mas por exemplo, aí, por exemplo, se a pessoa tem uma compulsão alimentar e está já no sistema dela, eu não tenho como tratar isso. Eu Tem, não. tem, tem. Mas vai estar sempre ali. Sim. É que a compulsão alimentar, como sintoma, tá? Ela aparece no lugar de outra coisa. A gente tem que entender que para a psicanálise, o sintoma, ele está como representante de uma representação recalcada inconsciente. Então, ele está representando alguma coisa, entendeu? A fixação não é no sintoma, não é na compulsão alimentar, é em alguma representação inconsciente. Eu acho que assim, o que eu penso é assim, eu pensei também, né? Você falou em algum momento sobre compulsão. O que vem depois da compulsão, né? Compulsão alimentar, compulsão sexual, compulsão por compras. O que vem depois meio que não importa. É isso que o Marco está falando, né? Se eu estou acompanhando. Tem essa operação compulsiva que diz de outra coisa. Você até pode curar alguém, a gente não vê isso por aí, né? Sei lá, a pessoa até deixa de comer de uma determinada maneira, mas aí ela começa a gastar dinheiro demais, né? Sei lá, vai para algum outro lugar essa compulsão. Então, mas seria trocar o objeto, né? Isso. Então, eu não sei se é trocar o objeto, mas é você poder se satisfazer por outras vias. Porque o objeto mesmo não é a comida. O objeto mesmo não é o sexo. Mas ainda assim, eu acho que não é isso que a Alexia tá perguntando, porque ela tá mais fixada no negócio da fixação, me pareceu. E acho que esses Sim, exemplos sim. não servem para isso, né? Eu Sim, até porque fiquei. a fixação, o Freud escreve num texto lá, 1916, né? Fixação e o inconsciente, qualquer coisa assim, nas Hum, conferências introdutórias da psicanálise. É um texto bem bacana. A fixação, ela é uma representação recalcada inconsciente. E o que aparece como sintoma, compulsão sexual, compulsão alimentar, compulsão álcool, droga, sei lá. O que aparece aí é substitutos daquela fixação, entende? A compulsão, ela aparece, ela surge porque o que está lá não pode ser lido, uhum, porque está recalcado. Uma vez que você opera com a psicanálise para suspender o recalque, você consegue ler o que está lá. Ler mesmo, é um processo de leitura, né? Do texto que está escrito.
E aí o sintoma cede. Aí você pode ter, por exemplo, né? Bom, não é mais, não tem mais compulsão. Vai fazer outra coisa com isso. Tá marcado, tá inscrito, mas você não precisa necessariamente do caminho da compulsão para satisfazer a pulsão. Tem outras possibilidades também que a gente vai ver depois, tá? Não sei se consegui responder, Alexia. Aham, entendi, obrigada. Tá. Por fonte da pulsão, entende-se o processo somático em um órgão ou parte do corpo cujo estímulo é representado na vida anímica pela pulsão. Ó, o conceito de representação aqui o tempo inteiro, né? A gente não lida com o estímulo propriamente falando, a bomba de sódio e potássio ali acontecendo no neurônio, né? Estimulando a célula. Não, a gente lida com isso é fome, aí come alguma coisa. Isso é sede, aí toma Coca-Cola. Isso é sono, aí deita, e deita e põe, fica com o zoião assim, estalado, não consegue dormir. A gente está lidando o tempo inteiro com representações, né? Não se sabe se esse processo é regularmente de natureza química ou se também pode corresponder à liberação de outras forças, por exemplo, mecânicas. O estudo das fontes pulsionais já não pertence à psicologia, ainda que a origem em uma fonte somática seja o elemento mais decisivo para a pulsão, só a conhecemos na vida anímica por causa de suas metas. Vamos lembrar o que eu comecei falando hoje no curso, né? Aqui, a psicologia aqui era aquela pesquisa, laboratório, da sensação, dos afetos, dos sentimentos, né? Era pesquisa, laboratório, Wundt, não tinha nada de clínica, né? Aí ou você estava lá no orgânico ou você estava na filosofia. O Freud inaugura outra linha de trabalho. O conhecimento mais específico das fontes pulsionais não é estritamente necessário para a investigação psicológica. Por vezes, as fontes da pulsão, tá certo, né? Por vezes, as fontes da pulsão podem ser inferidas de modo retrospectivo a partir de suas metas. Pensem que a fonte da pulsão é um pedacinho do corpo. É um pedacinho do corpo. Devemos supor quanto às diferentes pulsões que se originam no corporal e atuam no anímico, que elas se caracterizam também por diferentes qualidades e por isso se comportam de modo qualitativamente diferenciado na vida anímica. Tal noção não parece se justificar, bastando apenas a mais simples suposição de que todas as pulsões são qualitativamente da mesma ordem e de que devem seu efeito apenas às magnitudes de excitação que cada uma veicula, talvez ainda certas funções dessa quantidade. O que diferencia as realizações psíquicas das pulsões entre si pode estar relacionado à diversidade das fontes pulsionais. Contudo, só num contexto posterior poderá ser esclarecido o que significa o problema da qualidade pulsional. Quais pulsões se podem designar e quantas elas seriam? Certamente isso deixa muita margem ao arbitrário. Nada se pode objetar se alguém lança a mão do conceito de uma pulsão de jogo, pulsão de destruição, pulsão de sociabilidade, se a temática assim o demandar e se as limitações da análise psicológica assim o permitirem. Entretanto, não se deveria descuidar da seguinte questão: a de se esses motivos pulsionais, por um lado, tão especializados, não admitiriam uma decomposição adicional em relação às fontes pulsionais, de tal modo que apenas as pulsões primordiais e não suscetíveis à decomposição poderiam reivindicar uma importância significativa. O que o Freud está dizendo aqui, então, é mais ou menos assim. Você até pode dizer, pulsão por jogo, pulsão, mas quando você diz pulsão por jogo, você está tomando o jogo como causa. E a causa, né, aqui no caso, é o orgânico. O que no jogo te causa?
Eu acho muito legal. Eu aprendi muito com o Daniel Omar Pérez. Uma vez ele perguntou assim para mim, né? Eu fui discutir um caso com ele. Aí ele falou: o que goza nesse paciente? É o olho? É a boca? É o nariz? É o ouvido? É o ânus? É o genital? O que goza? Qual buraco goza? Qual zona erógena? Aí a gente entra no campo das zonas erógenas, que são as fontes pulsionais. O que é uma zona erógena? A zona erógena, a gente pode resumir ela da seguinte maneira: são os buracos do corpo que são constituídos a partir da relação com o outro, ok? Boca, nariz, olho, ouvido, os ânus, são os buracos, pênis, vagina, são os buracos do corpo constituídos a partir da relação com o outro. É a teta que faz a boca. O objeto teta cria a zona erógena boca. O objeto voz cria a zona erógena do ouvido. E assim por diante. Tá? Então, se a gente pensa é, que o que goza é uma determinada zona erógena, já fica bem mais fácil, né? Para trabalhar na clínica. Não estamos tão perdidos assim. Bom, gente, seminário de hoje, paramos aqui. Depois a gente vai nos sugerir diferenciar os dois grupos, né? Perguntas, dúvidas, comentários, conceito, chave, e fechadura da biologia. É bem por aí mesmo. O Lacan faz um desenho, né? Ele desenha a borda e um negócio que entra na borda e volta para o corpo, né? Próprio corpo. Professor, Oi, onde que a condensação entra? Que é um conjunto, né, de representações, se eu não me engano. condensação Isso, é condensação e deslocamento do Freud, né? isso. Conceito de condensação e deslocamento. Ah, você acabou de dizer, é um conjunto de representações. Mas tem diferença com a fixação? Sim, sim. Sim. Quando você tem, por exemplo, a condensação, você pode explicar um complexo pela via da condensação, né? Complexo é uma série de representações que estão articuladas entre si. Por exemplo, na palavra mãe, se condensa uma série de representações ali. Entendi. Tá? Obrigada. Nada. Professor, Oi. ali quando eu tô voltando ali na fixação, daí foi nessa parte que tu falou sobre heterossexualidade e homossexualidade, né? Uhum. Uhum. E aí voltando lá para compulsão, eu consigo me identificar, eu suspendo o recalque e eu consigo identificar o que está acontecendo ali. Sim, sim. Aí a pessoa hétero e a pessoa homo, eu também consigo suspender o recalque Uhum. para entender como que essa pessoa chegou ali. Sim. Mas no caso da compulsão, eu consigo trocar o objeto. Isso. A heterossexualidade e homossexualidade não são sintomas, tá? A compulsão a gente vai pensar como sintoma. Ah, tá. Heterossexualidade e homossexualidade não são sintomas. A questão é diferente. Heterossexualidade, homossexualidade, bissexualidade, pansexualidade, esses aí são nomeações, tá?
culturais, sociais, identitárias. Nós estamos no Mas mesmo campo da assim, identidade. mas entra nesse campo de Sim, da pulsão. fixação. É. Por que que o menino goza com o menino e não goza com a menina? Porque tem algo muito bem recalcado, tá? E tem algo que de insuportável aí. Por que que o menino goza com a menina e não goza com o menino? Porque tem algo recalcado, tem algo de insuportável. A representação tá em tudo, né? Tá em tudo, do começo Traz ao de fim. tudo. Insuportável ou insuportável? Não entendi. Insuportável. Insuportável. É. É porque É. assim, se não acontecesse nada de que eu. Se não acontecer nada que a pessoa recalque isso, ela é. Daí, mas não tem, não teríamos como saber, mas seria. O recalque está sempre presente. Na neurose, né? For na psicose, fora a oclusão. Né? Mas se não acontecer nada, todos somos bissexuais, é isso. Isso, é o princípio do texto do Freud, os três ensaios de teoria da sexualidade. Entendi, obrigada. Que eu discordo dessa ideia do Freud, tá? Da bissexualidade. Eu discordo, assim, veementemente. Porque eu acho que, na verdade, na Constituição ali, você está muito mais próximo do perverso polimorfo do que de uma bissexualidade, né? A criança, ela se satisfaz com o dedo, com a mão, com o dedo do outro. Então, não tem essa de menino ou menina, homem e mulher, né? Não tem uma... eu não consigo conceber uma bissexualidade nessa lógica. Eu consigo ver que a menininha é o menininho, tá, beleza, mas assim, não é que Freud vai dizer da bissexualidade porque ama tanto o papai quanto ama a mamãe, né? Tem uma questão ali com o complexo de Édipo, beleza. Até aí dá para engolir. Mas a questão da bissexualidade, tal qual a gente pega para pensar o adulto ou a sexualidade adulta, não, é diferente, tá? É diferente. Seria É, muito mais uma sexualidade aberta, exploratória, né? Tipo, qualquer coisa serve, entendeu? Tipo, eu não sei quem eu sou. Oi? Até eu não, como, por exemplo, eu não sei quem eu sou, por exemplo, quando bebê, né? É, é. é que daí a gente fala Marcos, assim, uma pergunta. Oi, Mariângela, diga. Oi. Calma. Não, só uma pergunta voltando na questão do gozo, por favor. Esse gozo que você está dizendo, do exemplo do seu paciente, né, que o Daniel perguntou para ti, ele é o mesmo gozo de Lacan? É o conceito de gozo que está em Lacan? Isso. Ah, perfeito. professor, mas quando a gente está falando do bebê, a gente não está falando do prazer do adulto, né? Sexual Uhum. daí. Isso, Né? A gente não tá falando do mesmo prazer, é isso, né? isso. É. Por isso que daí ele fala de que todo mundo seria daí bissexual. Porque a gente está falando de série prazer e desprazer, que é aquilo que eu falei para vocês da satisfação pulsional. Não é o prazer no sentido de prazer do ato sexual em Aham. si. Mesmo porque Obrigada. isso nem está representado pro bebê, né? Tá? O que o Freud chama de sexualidade também, gente, é um conceito muito importante, extremamente abrangente. É tudo aquilo que envolve a relação com o outro, tá? Desde um beijo, um abraço, um carinho, até um tapa na cara, a uma amizade, um desejo, tesão, prazer e a ignorância, quando a gente ignora alguém, né? Odeia alguém. A sexualidade tem a ver com esse laço com o outro, né? Freud chama isso de sexualidade. Sexo é só Marta, uma das, né, possibilidades de. Diga, Camila. a tradução para sexualidade, você acha que é algo que eu me pergunto, assim, porque
no português a sexualidade vai muito pro sexo, né? E aí eu não sei se a É, tradução não, a tradução é essa mesma. Essa mesma. é, É que a gente faz essa forçação de que sexualidade tem a ver com sexo. Mas se você pegar no dicionário mesmo, faça uma experiência, pegue no dicionário. Aí vocês vão ver que a sexualidade lá no dicionário está falando que não é só sexo, né? Que é tudo. Nos encontramos semana que vem, pessoal. Espero que tenham gostado. Qualquer dúvida, podem colocar lá no grupo. A gente vai conversando por lá, tá bom? Um beijo, até mais. Tchau, Obrigada, tchau. tchau. Obrigada, Mar. Obrigada. Tchau, tchau. Tchau, obrigada. Boa noite. gente. Tchau. Boa noite.